Olá, gente. Como toda segunda-feira, aqui estou de novo fazendo um comentário sobre a situação do país e suas repercussões sobre a nossa vida e a nossa luta cotidiana. Antes, eu convido mais uma vez a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva e que recomende às suas amigas e amigos que façam o mesmo para que nós possamos estar sempre em contato aqui. Quais são os 3 aspectos que me parecem oportuno comentar com vocês nesse instante? 1. A evolução da tragédia nacional. 2. Qual o caminho a percorrer agora para superar essa tragédia? E 3. Há uma tarefa imediata que todos nós precisamos cumprir. Vejamos. A tragédia nacional não é só a tragédia brasileira. No último fim de semana, como eu comentei no Instagram e nas outras redes, nós realizamos no PCdoB uma reunião plenária da direção nacional do partido, juntando contribuições de dirigentes de praticamente todas as regiões do país. Examinamos exatamente a evolução da situação, da realidade política, econômica e social do nosso país inserido no mundo e quais as tarefas do momento. Essas reuniões são sempre muito importantes porque o partido nos orienta, a todos nós militantes, a lutarmos no dia a dia com um olhar no local, no imediato, no circunstancial, naquilo que está diretamente afeta a nossa vida e a nossa resistência cotidiana, e o outro olhar no que acontece no Brasil e no mundo. Não é possível compreender em plenitude o que se passa ao nosso redor, sem uma visão mais ampla do que acontece fora do nosso estado, fora do nosso país. Então a tragédia brasileira, ela se insere no que nós podemos também chamar a tragédia no mundo, acelerada pela pandemia do coronavírus, mas já num ambiente que antes da pandemia se caracterizava por uma crise profunda do sistema capitalista, uma crise econômica, financeira, que vem se arrastando desde 2008, com alguns lampejos de retomada de crescimento aqui e acolá, porém, na essência, emperrada. A pandemia desarrumou o sistema produtivo, desarrumou o sistema de trocas, a comunicação entre os países e, inclusive, detonou temporariamente centros de produção industrial importantes de alguns países. Os próprios Estados Unidos da América do Norte tiveram sua economia duramente afetada, porque cerca de metade da produção industrial norte-americana depende de insumos e de componentes importados de fora. Essa pandemia atinge duramente os países, mais ou menos conforme as suas circunstâncias peculiares. No Brasil, nós já vivíamos uma crise econômica muito grave. O PIB do ano passado, ou seja, o somatório de toda a produção de bens e serviços no país, já havia ficado em 2 pontos percentuais, o que é muito pouco. E nessas circunstâncias, a pandemia nos atinge duramente. E há um agravante. Aquele a quem cabe coordenar as medidas em plano nacional de enfrentamento da pandemia, que é o presidente da República, se nega a cumprir esse papel, aposta no caos sanitário, no caos econômico, no caos social, no caos institucional, para que, num ambiente absolutamente caótico e de descontrole da sociedade brasileira, quem sabe ele pudesse realizar o seu autogolpe, como assim se diz, e instaurar o regime autoritário no país. O fato é que, pelos números que você vê, a pandemia continua avançando, infelicitando milhares e milhares de famílias brasileiras, enquanto o governo federal continua semi-paralisado, ausente e insensível ao drama do nosso povo. Há repercussões econômicas e sociais gravíssimas, e aí entra um outro elemento. Enquanto os países do mundo inteiro enfrentam as repercussões econômicas e sociais da pandemia
investindo pesado com recursos estatais. No Brasil, prevalece ainda e tem prevalecido os desígnios da dupla Paulo Guedes-Bolsonaro. Bolsonaro não entende nada de economia, ele sempre diz, mas ele se apoia em Paulo Guedes e na sua equipe, que teimam em dizer que o mais importante é o equilíbrio das contas públicas, e não a salvação de vidas, e não a recuperação da economia estraçalhada no ambiente da pandemia. Isso configura a evolução de uma verdadeira tragédia. Como enfrentar? Na reunião nacional do PCdoB, nós discutimos bastante isso. Inclusive, levamos em consideração opiniões de muitos aliados, partidos, personalidades, estudiosos, gente que tem também, como nós, analisado a evolução da situação. E estamos, minha gente, mais do que nunca convencidos de que se o governo Bolsonaro trabalha contra a maioria da população, se suas ações não satisfazem mais de 60% da população, quase 70% da população brasileira, há um ambiente social favorável a que sinais importantes de enfrentamento da crise, através da união de forças as mais diversas, partidárias, não partidárias, gente do mundo da cultura, empresários, parte da grande mídia e assim por diante, é possível sim marcharmos no sentido da formação da frente ampla destinada a isolar, enfraquecer e derrotar Bolsonaro e seu governo. Agora, você poderia perguntar, mas nos próximos meses nós teremos eleições municipais. Em que medida a realização de eleições municipais pode atrapalhar esse caminho de formação de uma frente ampla? Nossa opinião é de que as eleições municipais, embora articuladas com o drama nacional, embora direta ou indiretamente vinculadas à formação de uma nova correlação de forças, ou seja, a possibilidade da oposição ao governo federal se fortalecer e aquelas forças que o apoiam se enfraquecerem, as eleições municipais são eminentemente um fenômeno local. E na realidade brasileira, eu já falei disso algumas vezes, e tem inclusive uma fala exclusiva sobre essa questão das alianças partidárias, a despeito de divergências sobre questões nacionais e estaduais e vice-versa. Nós achamos que é possível transpor as eleições municipais, conviver com as disputas locais entre forças do mesmo campo, inclusive, sem prejudicar esse esforço que parte, inclusive, em boa parte da sociedade civil como um todo, no sentido de unir forças na oposição em defesa da democracia, da salvação nacional. Agora, há um elemento que, na reunião nacional do PCdoB, nós destacamos com muito vigor: a urgência de que essas forças convirjam em torno de um plano emergencial que garanta e vá além do auxílio de R$600 para a população que está absolutamente fora do sistema produtivo, necessitada, e, portanto, soluções que possam reativar o desenvolvimento econômico, que possam socorrer não apenas as pequenas e médias empresas, o microempreendedor individual, mas possam também significar o reativamento de atividades industriais que são fundamentais para o reaquecimento da economia e a ampliação de oportunidades de trabalho. Aí alguém pergunta, os neoliberais do governo, aqueles que só pensam do ponto de vista dos banqueiros, do ponto de vista da elite que concentra a riqueza no país, eles perguntam, e quem paga? De onde tirar o dinheiro? Ora, gente, temos que fazer no Brasil o que outros países do mundo, a maioria dos países do mundo tem feito. Tem que emitir moeda, ou seja, tem que ser recursos públicos, títulos públicos bancados pelo Banco Central. Esse é o caminho, essa é a solução.
Nós precisamos sim salvar o povo brasileiro. Nós precisamos sim recuperar a economia e a oportunidade de trabalho para as pessoas que necessitam. Ao lado disso, como nós estamos diante de eleições municipais, como companheiros e companheiras serão candidatos ou candidatas às prefeituras e às câmaras municipais, do PCdoB, das forças políticas do nosso campo, daqueles e daquelas que estão enfileirados no Movimento 65, nós consideramos que é preciso enfrentar de uma maneira precisa o desafio do desemprego. Porque os novos prefeitos que tomarem posse a partir de janeiro vão ser acossados por problemas imediatos, tais como pagamento da folha do funcionário público, garantir que as escolas retomem suas atividades na data prevista, em boas condições físicas para acolher as crianças e os adolescentes, garantir que a merenda escolar esteja equacionada, garantir que o fardamento esteja equacionado, a manutenção da cidade, a limpeza pública funcione e assim por diante. Mas é preciso encontrar soluções práticas, criativas, para diminuir em nossas cidades o fantasma, o drama do desemprego. Nossos pré-candidatos a prefeito e a prefeita e os nossos pré-candidatos às câmaras municipais comparecerão à campanha com propostas concretas, viáveis, possíveis de serem encaminhadas, sobretudo em cidades médias e grandes, quando o poder público municipal tem uma margem de iniciativa maior. Essa é a tarefa de todos nós, a tarefa com a qual você pode contribuir, da qual você pode participar, com as suas ideias, com as suas sugestões, para que nós possamos enfrentar esses dias que correm, nessa compreensão de que é preciso juntar forças, unir nossas energias para enfrentar a crise, garantir a democracia e a salvação nacional, que nós possamos, juntos, alcançar os êxitos desejados. Grande abraço, estaremos sempre juntos.